Então, pessoal, mais uma vez, né, aqui para gravarmos mais um vídeo encontro, né? E hoje vamos falar um pouco sobre controles alternativos de pragas e doenças na agricultura, né? Manejo fitossanitário, né? Ou manejo integrado de pragas e doenças, né? Porque não adianta a gente só aplicar as caudas, aplicar algo para controlar aquela praga, controlar aquela doença. A gente tem que realmente fazer um manejo, né, de forma integrada, várias ações integradas, várias práticas integradas, estratégias, traçar várias estratégias, né, para a gente contornar esse problema, para a gente controlar ou evitar, né, prevenir o surgimento de pragas e doenças na nossa agricultura, certo? Meu nome é Hércules, eu sou agrônomo e faço parte aí da equipe técnica de assistência técnica e extensão rural através do projeto Bahia Produtiva, executado pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, a ARCAS, aqui no território semiárido Nordeste 2. Esse projeto Bahia Produtiva ele é executado aqui no território, mas também em todos os outros territórios do estado da Bahia, através da parceria do Banco Mundial, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, Governo do estado da Bahia e a CAR. Né? Esse projeto ele tem por objetivo estar levando apoio financeiro a várias cadeias produtivas, a associações comunitárias, né? Dentro de várias cadeias produtivas, como caprinocultura, fruticultura, socioambientais, na questão aí dos quintais agroflorestais, avicultura caipira, né, entre outros temas. E aqui dentro do nosso território, vários empreendimentos, mais de 20 empreendimentos, recebem algum tipo de apoio em algum tipo dessa cadeia produtiva, certo? E essas videoaulas ou vídeo encontro, como nós estamos denominando essas videoaulas, faz parte da nova metodologia aí, do novo normal, né? Que para a gente continuar levando informações, né, conhecimento para os beneficiários, os dirigentes, ACAS e ACRs aí dos empreendimentos apoiados pelo projeto Bahia Produtiva. Já que a gente não pode estar nas comunidades aí fazendo os dias de campo, as oficinas, né, as palestras, né? Então a gente está gravando essas videoaulas para a gente dar continuidade, né, a esses serviços, certo? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre controle de pragas e doenças, né? Falar um pouco sobre as pragas e doenças e aí as mais comuns também acometidas aqui na nossa região. Mas antes da gente falar sobre estar ensinando algumas receitas, fazer algumas práticas aqui de como controlar essas pragas e essas doenças, a gente quer fazer uma introdução, né, de como se deu essa questão do surgimento das pragas, o aumento do surgimento aí das pragas, das doenças, a questão dos pesticidas, né, dos agrotóxicos, como foi que surgiu, né, por que houve esse aumento, essa demanda, né, para depois a gente chegar aí na questão da agricultura mais sustentável, né, orgânico, agroecológica, e tá passando para vocês conhecimento sobre algumas práticas de confecção de caldas alternativas, de extratos vegetais no controle das pragas e doenças, certo? No ano de 1960, houve uma época no qual foi denominada na Revolução Verde, né, o qual essa revolução ela levou a agricultura a se caracterizar como monoculturas extensivas, ou seja, o uso de uma cultura só o milho, só a soja, né, só o algodão, então só uma cultura naquela mesma área por vários anos, né? E aí essa monocultura, além dessa monocultura extensiva, né, também esse período foi um período de grande utilização de fertilizantes químicos, né, sintéticos, ou seja, os agrotóxicos, né, ou como vocês agricultores familiares falam, né, os venenos. E aí por que essa revolução verde, Hércules? Os argumentos da época, né, as justificativas na época é porque o crescimento da população mundial, né, levou ao aumento de demanda de produção de alimentos e o pessoal da zona rural, os agricultores da zona rural, que sempre foram os responsáveis pela produção desses alimentos, né, começaram a praticar o êxodo rural. Então muitos desses agricultores foram para os centros urbanos e aí tornou um problema mais difícil. Então houve o aumento da população e houve uma diminuição, aí uma redução na população rural, né, que são as pessoas que produzem os alimentos para o mundo todo, né, mais de 70% dos alimentos.
Então, assim, a justificativa é que essa Revolução Verde, né, foi para isso, né, para suprir essa demanda de alimentos, né, gerada por esse crescimento da população, né? Mas aí, apesar da utilização, né, dessas substâncias terem contribuído para o aumento da produção agrícola, né, apesar dessa Revolução Verde, de certa forma, ela ter contribuído aí para o aumento dessa produção agrícola, para suprir as demandas de alimentos dessa população, essa revolução ela também trouxe muitos males, muitos prejuízos, né? Por exemplo, o uso incorreto e discriminado durante várias décadas levou ao acúmulo de resíduos tóxicos nos alimentos, né, dos agrotóxicos, a contaminação da água e do solo por esses agrotóxicos, a intoxicação também dos produtores, das famílias, dos produtores rurais, né, desses agricultores que utilizavam. Outro prejuízo foi o aparecimento, né, de pragas resistentes devido ao uso indiscriminado desses agrotóxicos. Essas pragas criaram resistências, o interrompimento do sistema de controle biológico por inimigos naturais, né, ocasionando surtos de insetos pragas, né, entre muitos outros problemas. Então não sou eu que estou falando isso, está na literatura, está na história do Brasil, né? Realmente houve essa Revolução Verde para suprir essa demanda em consequência, veio esses prejuízos. E aí, com esses problemas, né, decorrente da utilização desses pesticidas químicos, a gente pode observar, né, a importância e necessidade de se desenvolver novos tipos de agentes de controle mais seletivos, né, mais sustentável, menos agressivo ao homem, né, menos agressivo ao meio ambiente, né, também a água, né, não contaminando a água, não contaminando o solo, né, e com isso o interesse pelos produtos alternativos para o controle de pragas para o controle de pragas, né? Que tem aumentado muito esse tipo de agricultura, né? Através de controles alternativos da agricultura orgânica, agroecológica, né? Então, utilizando sempre substâncias com menores riscos à saúde humana e ao ambiente, né? Então, essas novas estratégias elas vêm sendo bem avaliadas, né? E utilizadas por muita gente. E o mercado também já exige isso, né? Então, junto a isso, também está havendo um crescimento no desenvolvimento, né, de modelos de produção agrícola de base ecológica para suprir essa necessidade crescente de alimentos, né, de alimentos livres de resíduos tóxicos e ao mesmo tempo também respeitar os preceitos, né, da sustentabilidade, da conservação do meio ambiente, do bem-estar do ser humano, né, dos agricultores, dos consumidores. E nesse sentido a produção orgânica cada vez mais vem conquistando simpatizantes, né, tanto na agricultura familiar como também no surgimento empresarial, aí no agronegócio. Então, formado por médios e grandes produtores rurais. Né? A agricultura orgânica, agroecológica, não está só mais na agricultura familiar, com aqueles pequenos agricultores. A gente pode observar grandes empresas, grandes fazendas aí do agronegócio que já trabalham essa questão da agricultura orgânica, porque existe um mercado já exigente, existe já um tipo de mercado que levanta essa demanda de produtos, né, livre de resíduos, livre de agrotóxicos, né? E aí começa essa demanda por esses produtos livres de agrotóxicos, né? Começa a agrega valor ao produto e começa a gerar oportunidade de emprego e renda, né, para os agricultores familiares, porque surge outro tipo de mercado, outro tipo de agricultura, né? Então, com esse vídeo encontro, com essa videoaula que nós estamos aqui gravando para vocês, para os agentes comunitários, rurais, para os dirigentes e beneficiários do projeto Bahia Produtiva, né? A gente tem o objetivo de estar disponibilizando uma série de informações de como manejar melhor as pragas, as doenças de forma alternativa e também vamos estar ensinando, né, confeccionar algumas receitas, algumas causas, extratos vegetais mais na frente para estar controlando, estar utilizando no controle e na prevenção dessas pragas e doenças, certo? Então, assim, pessoal, falando ainda um pouco da importância dos insetos, né, os insetos eles são considerados extremamente importantes, né, para o meio ambiente e também para nós, seres humanos, né?
apesar da sua fama, apesar dessa fama de ruim, né, dos insetos que são ruins, os mesmos eles proporcionam diversos benefícios positivos. Por exemplo, os insetos eles são responsáveis pela polinização das plantas, né, que gera aí a maior parte dos alimentos para a gente, para os seres humanos, né, e para outros animais também. Os insetos eles são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, né, para haver a mineralização e disponibilidade dos nutrientes para as plantas, na fertilidade do solo. Né? Os inimigos naturais de pragas, então a maioria dos insetos eles são inimigos de outros insetos, então eles comem os outros insetos, fazendo esse controle, né, a cadeia alimentar, e aí ajuda no controle. Os insetos eles também são integrantes da cadeia alimentar de outras espécies de animais, né? E aí, entre outros benefícios, se a gente for listar, parar aqui para listar os benefícios dos insetos, a gente vai fazer outro vídeo encontro, outra videoaula só para falar sobre isso. Então, assim, muitos desses insetos, né, eles apresentam alguns malefícios. A gente sabe que mesmo dentro dessas vantagens, mas alguns desses acontece uma vez ou outra, está ocasionando prejuízos aí para os seres humanos, né, no quesito, por exemplo, de danos à agricultura, né, através dos insetos pragas, né? E aí, em relação à agricultura, nem todos os insetos são pragas, né? São considerados pragas qualquer organismo que cause perdas econômicas ao cultivo. Né? Dentro desse grupo de insetos, só 10%, imagine aí, dentro desse universo de insetos, só 10% das espécies são consideradas pragas. Né? Então, geralmente, essas espécies elas se tornam pragas devido a alguns fatores provocados pelo homem. Né? Então, por exemplo, como assim? Agora a culpa dos insetos, das pragas é do homem? Sim, na maioria das vezes sim. Né? Como o plantio em monocultura, proporcionando redução na diversidade. Então, se você tem uma propriedade e naquela área todo ano você só planta milho, ou só feijão, né? Você vai estar diminuindo a diversidade. Então, de certa forma, você vai estar formando ali um sistema de forma de seleção para aquelas pragas, aquelas doenças. Vai aumentar a incidência de pragas e doenças porque você está reduzindo a diversidade. Né? Então, falta de rotação de culturas. Né? Então, é interessante que vocês sempre mudem as culturas naquela área. Né? Não plantar só milho naquela área, não plantar só mandioca naquela área. Esse ano plantou mandioca, o ano que vem planta feijão, no próximo planta o milho, no próximo planta uma melancia, planta feijão de corda. Então, sempre está mudando as culturas, para estar quebrando o ciclo aí das pragas, certo? A adubação desequilibrada também é um fator que proporciona a incidência de pragas e doenças. Então imagine aí, se nós seres humanos estamos desnutridos, não estamos nos alimentando de forma correta, né, estamos com deficiência nutricional, então com certeza a gente vai pegar uma gripe, com certeza a gente vai pegar algum resfriado, alguma outra doença, porque o nosso sistema imunológico está baixo. Então a mesma coisa são as plantas. Se a gente não aduba direito o solo, não trabalha a questão da fertilidade de forma correta do solo, né, essas plantas elas vão estarem desnutridas e vai ser porta de entrada também para pragas e doenças. Então por isso a importância de sempre estar trabalhando uma adubação equilibrada. Outra coisa, o uso inadequado de inseticidas, né? Então, o produto, às vezes a gente é uma praga e a gente está usando o produto errado, então vai estar causando seleção, essa praga vai vir com maior persistência. Então, a dosagem, se é para a gente utilizar aí 100 ml, a gente utiliza 200, 300, porque a gente acha que 100 é muito pouco, né? Então, a época também de aplicação, então a gente às vezes tem um inseto lá na propriedade e às vezes aquele inseto ali no ciclo de vida dele ele ainda não é praga e a gente já está aplicando o produto. Né? Então, ver a época também se é a época ideal para você estar aplicando, os horários, né? Sempre estar aplicando nos horários mais frios do dia, né? Pela manhã ou pela tarde, sem muito vento. Então, entre outros fatores também. E aí, se o agricultor ele compreender pelo menos um pouco sobre esses fatores, né, o mesmo ele consegue controlar uma boa parte dessas pragas, né, em seus cultivos, né, consegue aí controlar, resolver, solucionar aí uma boa parte de seus problemas em relação às pragas e doenças.
sem a necessidade, por exemplo, de aplicar produtos sintéticos, né? E gastar tempo e dinheiro também com mão de obra, né? Então, assim, eu quero dizer a vocês que, por exemplo, há todos os insetos, e a mesma coisa é o inseto praga, existe um ciclo de vida desse inseto, né? Então, durante uma etapa da vida desse inseto, ele pode ser a praga que está causando prejuízos ao seu cultivo, né? Então, é importante a gente saber que cada espécie de praga ela passa por várias etapas de desenvolvimento, né? Então, o ciclo de vida das pragas tem duração variável, né? No entanto, só em algumas dessas etapas, né, desse ciclo, esse inseto ele é considerado praga. Às vezes no estágio juvenil, no estágio mais jovem, às vezes no estágio adulto, né? Então é interessante conhecer essas etapas, né, desse ciclo desse inseto para o agricultor ou o técnico saber qual momento deve traçar estratégias de controle, né? Por exemplo, aí vocês podem observar na imagem, né, o ciclo da borboleta. A borboleta, seu ciclo é de aproximadamente 35 dias. Então, passando pelas fases de ovo, né, são as fases, o ciclo dela é ovo, lagarta, casulo ou pupa, né? E por fim a fase adulta, né, que é a borboleta, né? E aí a fase que ela é considerada praga não é todas essas fases. A fase que ela é considerada praga é somente quando ela está na fase de lagarta, no seu ciclo de lagarta. Por quê? Porque é nessa fase que a lagarta ataca as plantas, né? Que é herbívora. Então é nessa fase que o agricultor ou o ACR aí na comunidade, né, o técnico que faz o serviço aí de assistência técnica, é que tem que prestar atenção e que tem que ver, né, pensar em traçar estratégias para o controle dessas pragas, certo? Então tem que conhecer realmente o ciclo dessa praga. E como eu falei, o inseto ele só é considerado praga, né, quando ele causa um nível de dano econômico. Então tem alguns cálculozinhos que quando você chega lá no seu cultivo, na sua lavoura de milho, de feijão, de mandioca, e aí você descobre que tem aquele inseto, não é porque que já tem aquele inseto que ele já está causando prejuízo em relação a nível de dano econômico, certo? Então existe um cálculo, uma amostragem, vamos fazer uma amostragem aqui para a gente ver se a quantidade de insetos que tem aqui, dessa praga que tem aqui na nossa lavoura, se está causando prejuízo para mim ver se vale a pena ou não tá gastando com algum produto, tá gastando com alguma cauda, fazendo cauda, gastando com mão de obra para aplicar alguma cauda ou algum outro produto, né? Para ver se compensa, porque às vezes o prejuízo que aquela praga está lhe dando nem compensa você traçar alguma intervenção, né? Porque às vezes o que você vai gastar para aplicar alguma cauda, algum extrato de planta, a questão da mão de obra, é mais caro do que o prejuízo que ele está lhe dando. Então também tem que estar observando isso, certo? Não é porque que tem a praga, que tem um inseto lá nessa propriedade, que já está causando prejuízo e que eu já vou ter que entrar com intervenção, né? A primeira intervenção aí é observar e ver se realmente essa quantidade está te trazendo danos econômicos, né? Para ver se compensa ou não você está entrando com alguma intervenção, um controle seja químico ou mecânico, né? Ou alternativo ou convencional, né? Até porque isso gasta, né? Tem a questão, se não for o químico, o sintético comprado, se você for utilizar alguma cauda que você mesmo vai fazer, mas tem a sua mão de obra, tem a mão de obra da família, às vezes dependendo da quantidade você vai ter que contratar alguém para lhe ajudar, né? Tem toda essa mão de obra, o valor da mão de obra, então custos para você, certo? Então porque assim, porque e quando, né, a gente usar o método alternativo, né, e natural, né? Então quem é agricultor e que tem pequenas áreas de produção, que é o caso da maioria de vocês, né, dos beneficiários aí do projeto Bahia Produtiva, que a gente atende, que a gente faz esse trabalho aí de assistência técnica, não vale a pena usar produtos químicos, né, comerciais, como por exemplo os agrotóxicos, né, os pesticidas ou os venenos, como você fala, no controle dessas pragas, dessas doenças. Por quê? Porque esses produtos eles são muito tóxicos,
né? E também bastante caros. Então a gente vai ter que botar a mão no bolso, né? E o que pode fazer mal para a saúde da nossa família também, né? Do agricultor, para o meio ambiente, né? E principalmente para o bolso. Porque às vezes a sua produção é pouca, né? E o lucro já é pouco, a renda talvez já seja mínimo, e aí você ainda vai gastar com esses produtos que são caros, então vai reduzir mais ainda a renda ou o lucro da sua produtividade, certo? Então, esses produtos eles podem ser muito tóxicos à saúde de vocês, à família, né? E aí alguns desses agrotóxicos eles matam também os insetos polinizadores, o que vai provocar uma redução na produção de frutas, por exemplo, de sementes, além de matar também os insetos benéficos, considerados inimigos naturais, que ajudam o agricultor a controlar as pragas. Então olha aí o prejuízo que vocês vão estarem tomando, né? Além de vocês estarem colocando a mão no bolso. Então, por isso que é muito importante, né, o agricultor utilizar métodos alternativos e naturais de controle, como por exemplo o aumento da resistência natural das plantas. Como assim? Por exemplo, deixando elas mais nutridas, com uma boa adubação, né, adubação orgânica com esterco de gado, com esterco de galinha da sua propriedade, né? Que aí a gente vai ter uma fertilidade equilibrada desse solo e não vai haver deficiência nutricional dessas plantas. Evitar a contaminação das plantas através de mudas de plantas contaminadas. Então, por exemplo, vocês vão comprar uma muda de frutífero lá na feira ou em alguém lá, em um horto que vende. Então, vê se não tem nenhuma praga, se não tem nenhuma doença, deixar em quarentena para depois você levar para sua propriedade, para não estar levando problemas fitossanitários para sua propriedade, certo? Evitar outras espécies de plantas que são susceptíveis, né, no ataque de pragas próximo ao seu cultivo, né? Observar também diariamente sua horta, suas hortaliças, seu pomar, né, as frutíferas, para saber se as plantas elas estão sendo atacadas por pragas, né? Proteger os inimigos das plantas, aqueles que ajudam no controle, no combate às pragas, né? Por exemplo, as joaninhas, as vespas, o louva-a-Deus, os pássaros, né? Alguns lagartos, porque esses insetos, esses bichos, eles comem os insetos pragas. Então, não quando vê lá um lagarto, uma joaninha, um louva-a-Deus, já sai matando, porque ali está sendo um amigo seu e inimigo daquela praga, certo? Então, pessoal, a gente finaliza aqui esse vídeo, mas aí nos próximos a gente dá continuidade e vamos estar ensinando, né, a confeccionar algumas caldas alternativas, né, e mais algumas estratégias no controle dessas pragas e doenças. Então acompanhe aí os próximos vídeos que serão continuidade desse vídeo, né, sobre o manejo, o controle, né, fitossanitário, aí, o manejo alternativo dessas pragas e doenças. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.